vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Então, vamos falar do tal dos bebê reborns? Não teria nenhum problema, não é? Se não ficasse da forma que ficou. Vou dizer a vocês, tudo são fases. Sim, tudo são fases. Parece que cada década é uma fase diferente. No começo dos anos, eu preciso falar disso para chegar no reborn. Na década de 60 e 70, era a tal da boneca dorminhoca. Isso, boneca dorminhoca. Essas bonecas dorminhocas, elas ficavam em cima da cama. Ninguém, absolutamente ninguém deixava mexer nessas bonecas. Não tinha jeito. Eu me lembro quando eu ia na casa de uma prima da minha mãe, se era prima da minha mãe, os filhos também eram meus primos, de segundo ou terceiro grau, aí eu já não sei. E a mãe dessa moça, que hoje é moça, não, hoje é mais velha que eu, mas na época ela devia ter seus 17, 18, no máximo 20 anos. A mãe tinha uma dorminhoca em cima da cama e ninguém mexia, era um enfeite, era como se fosse um talismã. E ela ficava onde? Em cima da cama do casal, porque não tenho ideia. E as crianças malemar brincavam, a não ser que elas tivessem uma dorminhoca em cima da cama delas, porque se não tivesse, elas nem mexiam na dorminhoca da mãe. Gozado, né? Pois é. Aí um pouco mais pra frente surgiu o quê? Os ursos. Os ursos ficavam em cima da cama, ou eles eram enormes, eles ficavam no canto do quarto. Eu me lembro que eu tinha uma amiga que ela tinha um urso desse grandalhão no canto do quarto. E ela se jogava nele, deitava nele. Eu também fazia isso, mas eu vim de uma família muito humilde. Então, nem dorminhoca, muito menos urso grande. E tinha os ursos menores que ficavam aonde? Em cima da cama de casal. Eu não sei por que isso. São fases, são modismos. E entrando agora no reborn, eu não vou contar a história dos bebês reborns, mas foi lá no final da Segunda Guerra Mundial. E eu não vou entrar nesse mérito. Nem na moça que inventou, entre aspas, essa obra de arte que é o bebê reborn. Porque eles são obras de arte. A artesã que faz é uma artista e tinha que ficar só nisso. Algumas pessoas compram, ou muitas compram, como se fossem colecionadores. Não tem gente que coleciona selo, dinheiro. Existem colecionadores para tudo. E deveria existir para os bebês reborn. Terminou a coleção? Ah, vou esperar sair a outra? Ponto. Tem gente que tem mesmo. Por exemplo, selos. São assim, pastas e pastas de selos. Pastas e pastas com moedas. E teria que ter os bebês reborns também na parede, como tem de brinquedos antigos. Tem muito colecionador de brinquedos antigos. São aqueles brinquedos, senhora, uau, meu Deus, quem fez isso? Maravilhoso. Tem o artesão que faz, tem a pessoa que coleciona e tá feita a história. Mas o problema foi que as pessoas extrapolaram. As pessoas estão doentes, as pessoas não estão equilibradas, tanto que muitas vão para o álcool, muitas para as drogas, uma para vício de jogos, outras simplesmente caem em depressão, outras ficam em pânico, outras não querem mais sair com ninguém. E assim, o que eu percebo é que tem duas categorias para esses bebês reborn. A primeira, mulheres em idade fértil. Mulheres em idade fértil. Elas não têm filho, então elas pegam toda aquela amorosidade, elas pegam toda aquela vontade de ter um filho e jogam nesses bebês. Outra categoria são pessoas
com a síndrome do ninho vazio. Os filhos já cresceram, ou os filhos casaram, ou foram estudar longe, ou foram trabalhar longe e tiveram que mudar. O que for. E elas vão para quem? Para o bebê reborn. Isso é muito preocupante. Veja, nós temos no nosso DNA, não adianta falar que não adianta vir feminista falar que não, porque a verdade é o seguinte, o nosso DNA, nós mulheres, nós somos cuidadoras, nós precisamos cuidar de algo ou de alguém. E quando nós não temos isso, isso provoca um vazio enorme dentro de nós. As mulheres não querem mais casar, ou então não acham homem para casar. As mulheres não têm mais filhos, a não ser que seja um filho que veio sem querer e aí, olha, nem vou falar. Mas geralmente elas não querem mais casar, elas não querem mais ter filho, ou o casal não quer mais ter filho, mas ela tem um marido, ou ela tem um companheiro, tanto faz se é casado ou não. Mas tem umas que são sozinhas. E esse DNA de cuidadora está pedindo que ela cuide de algo. E ela não entende. E aí ela vai o quê? Para o bebê reborn. Por quê? Porque de uma forma ou de outra, não fala, não precisa trocar fralda, não fica acordada de madrugada. É muito mais fácil. Eu, sinceramente, eu tenho horror a boneca. Eu não gosto de boneca, eu não posso nem ver boneca. Aquele olho olhando para... Tudo que se pareça com humano, nem coloca perto de mim, não gosto. A impressão que eu tenho é que ela vai acordar de madrugada, vai lá na cama e falar, mamãe, Deus que me perdoe. Eu não sei como essa turma consegue ficar com essas bonecas, mas elas conseguem, porque elas estão desequilibradas. Como eu disse, o problema não é você colecionar. Se você gosta, coleciona. Mas não olhar para aquela boneca, porque é uma boneca de plástico, vinil, ou seja o que for, e achar que ela é um bebê de verdade. Mas o que mais me preocupa são pessoas que dão corda para isso. Eu estava escutando um médico falar, tem muito meme, tá? Tem médico dizendo que vai abrir uma ala só para bebê reborn, para ganhar uma grana. Não são memes, não são desses médicos que eu tô falando. Eu escutei um psicólogo falar. E quando eu vi esse psicólogo falar isso que eu vou falar daqui a pouco, isso me preocupou profundamente. É como se fosse uma histeria coletiva que os médicos estão entrando na onda e não pode. O que está acontecendo nesse planeta, gente? Eu estava escutando ele falar o seguinte, o bebê reborn é até bom para mulheres que tiveram um aborto espontâneo e não estão conseguindo lidar com isso. Mulheres que perderam os filhos assim meses, até 1 aninho, 2 aninhos. Então é bom para ela jogar esses sentimentos, para poder lidar com a realidade. Então deixa um pouco o bebê reborn com ela. Gente, isso é ilusão. Como que um médico fala isso? Compra um bebê reborn porque você perdeu o teu filho. Mas o que é isso? Por isso que eu falo no meu canal, não tem médico, não tem psicólogo, não tem terapeuta, não tem nada. É de igual para igual. Ou seja, a gente usa a cabeça, simplesmente a cabeça. Eu achei um absurdo um psicólogo dizer esse tipo de coisa. É como se ele estivesse dando corda para a ilusão da pessoa. Agora tem mães de bebê reborn que acordam de 2 em 2 horas de madrugada para dar de mamar. O que é isso? Vai ter um filho. Vai, sei lá, adotar um cachorrinho. Não, melhor não. Melhor não. A gente tem até medo de pegar um ser vivo. Porque ela deve estar tão louca, tão desorganizada mentalmente, que é capaz de fazer mal pro bicho. Não, tem que ir para um psicólogo, tem que entender qual é esse vazio interior que você tem. Tem que procurar pessoas,
fazer amizades, vai fazer ginástica. Olha, eu sou católica, todo mundo sabe aqui que eu sou católica. Mas tem uma igreja ou uma filosofia, eu não sei o que eles são. Eu realmente ainda não entendi o que eles são. Chama-se, eu nem acredito que eu vou falar isso, ai que Jesus tenha misericórdia da minha alma. Eles são da Congregação Cristã do Brasil. E eu sigo uma moça que é de lá. Gosto muito da família dela, eu sigo porque tem muitas coisas diferentes, eu gosto disso. E assim, eles têm lá a congregação deles, a igreja deles, tem várias por aí, mas eles assim, eles vão, eles se reúnem, eles cantam, eles fazem chá, eles fazem almoço, é um monte de gente junto, não dá tempo para ter depressão, não dá tempo para ter ansiedade, eles vivem juntos, eles riem, eles brincam, uma leva a outra no médico quando precisa, uma vai passear, comprar alguma coisa com ela quando precisa. Eles formaram uma congregação realmente, amizade, pelo menos na igreja dessa moça que eu sigo, sim, eu não sei as outras. Então, gente, e é parte espiritual. Tenta uma igreja, vai, vê se tem grupos de oração, tem lugares em igreja que tem artesanato, junta todo mundo, fica batendo papo, fazendo artesanato. Ou então vai para uma academia, e que a academia é difícil fazer amizade, é muito difícil, mas se você for ginástica dentro da água, lá são pessoas geralmente sozinhas ou de mais idade, tipo de 40 para cima, que os filhos não estão em casa ou algo assim, faz amizade, conversa. Gente, pelo amor de Deus, como vocês vão olhar para um brinquedo de vinil e achar que é seu filho? Aonde nós estamos? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu assisti um dia um vídeo. Eu assisti um filme de ficção. Eles viviam dentro de uma redoma, porque já tinha sido guerra nuclear, já tinha sido um monte de coisa, foi tudo para o espaço, adeus. Então os sobreviventes ficavam numa redoma. Era um lugar muito tecnológico. É só que era para um tanto de pessoas, não podia mais do que aquilo, ou ficava inviável viver ali. E ainda não dava para ir para fora. Então o que eles fizeram? Eles fizeram bebês, bonecas, né? Androides com IA, com inteligência artificial, para as mulheres poderem cuidar, porque elas precisavam, porque elas são cuidadoras. Olha, isso é um filme de ficção, já sabia disso e hoje em dia os médicos não sabem? Que era justamente para elas não terem o vazio interior e ficarem deprimidas, porque elas não podiam ter filho. Ou entrar em colapso todo o sistema ali onde eles ficavam. E tinham bebês, tinham crianças mais velhas, você ia trocando, ou não é comprar, eles eram dados para as pessoas, porque elas precisavam cuidar de um filho. E isso nós estamos vivendo numa época que me parece um filme de ficção. Não, realmente, quando o médico fala que isso é bom porque você perdeu teu filho, o cara não sabe o que é um luto. Você não coloca uma criança no lugar da outra quando está de luto. Você nunca vai esquecer seu filho. Você pode ter outros filhos e vai ser diferente daquele que você perdeu. Você não pode pegar uma boneca de vinil e fingir que é o filho que você perdeu. Você entra na ilusão de uma tal forma que você nunca consegue sair de lá. Olha, eu tô assim revoltada. Eu acho que essa é a palavra. Eu tô revoltada com esse médico. Eu espero que não tenham outros que entrem nisso também. Porque isso é desesperador. É praticamente a ruína da civilização ocidental. Nossa, eu tô mesmo, viu?
tô injuriada com isso. Ai, meu Deus, vontade de pegar esse médico. Bom, enfim, quem sou eu? Eu não sou psicóloga, terapeuta, não sou psiquiatra. Eu sou uma pessoa normal que gosto de estudar. E para mim é um absurdo isso. Enfim, vá fazer alguma coisa da tua vida, vai. Você pode colecionar, claro, pode e deve, porque essas artesãs são maravilhosas e têm direito a ganhar sua grana mesmo. Mas não lide como se fosse teu filho, porque não é. É uma boneca de plástico. E ponto final. Tá bom? Eu espero que vocês não me matem muito nos comentários, mas também quer saber? Tô nem aí. É assim que eu penso. Um beijo, fique com Deus e vem comigo.